Faça um teste agora. Para de ficar rolando o feed sem propósito. Fica lá rolando o feed procurando alguma coisa para poder preencher o vazio da mente, o vazio da alma. Sem propósito. Fora que isso acaba trazendo muita frustração. E eu sempre digo que a comparação, ela é mãe da frustração. Quem me ouve, diga amém. A comparação, ela é mãe da frustração. O que tem de gente que fica se comparando, olhando a grama do vizinho, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua. Não se engane. Quem me ouve, diga amém. Recentemente um casal famoso se separou e o mundo ficou assim, como assim? Parecia tão perfeito. A grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. Só que a verdade é só uma. Todo casamento é igual. Tem luta, tem briga, tem batalha. Quem me ouve, diga amém. Todo casamento é igual. Aí o que teve de gente, nossa, como é que pode? É porque vivia se comparando. Imagina o tanto de pessoas que gasta o tempo observando a vida de um famoso, sendo que ele poderia converter esse tempo em se aproximar mais de Deus. O que tem de gente que gasta o seu tempo lá no TikTok observando qual é a nova dancinha do momento, sendo que ela poderia gastar e converter esse tempo se aproximando mais de Deus. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Deus está nos chamando para uma nova rotina, porque Ele quer nos levar para um novo nível. E o nível que Deus está querendo te levar, Ele vai exigir de você sacrifícios. O nível que Deus quer te levar vai exigir de você renúncia. O nível que Deus está querendo te levar vai exigir de você abrir mão de coisas. Vai exigir de você renunciar coisas, renunciar situações. Por quê, pastor? Este nível é um nível profético. Mas se prepara, porque Deus, o que Ele tem para poder fazer na tua vida vai ser diferente do que Ele fez na vida de muita gente. Nem todo mundo está disposto a renunciar, nem todo mundo está disposto a abrir mão. Só que Deus está dizendo: o nível que eu estou levando você vai exigir de você renunciar, sacrificar, abrir mão, mas você viverá o que poucos estão vivendo. Quem está entendendo isso, aplaude e glorifique ao nome de Jesus aí. Encontra alguém e diga para esta pessoa assim, o jejum tem propósito espiritual. Diga, você renuncia para estar mais próximo de Deus. Olha o que Deus ele disse através da boca do profeta Joel no capítulo 2 e versículo 12. Lá em Joel capítulo 2 e versículo 12 vai estar escrito assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Joel 2 e 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Perceba que quem jejua está convertendo o seu coração para Deus. Quando você faz isso com propósito. Por quê? O jejum, eu repito, tem que ter propósito. Não é ficar sem comer. Tem muita gente que só fica sem comer e pensa que está jejuando, né? Esses dias uma pessoa pegou e disse assim: pastor, estou num jejum forte. Tem sido forte. Eu falei, glória a Deus. Como é que está sendo? Pastor, eu tenho jejuado das meia-noite até as meio-dia. Eu falei, glória a Deus. É um jejum abençoado. Que hora que você acorda? Às vezes 11 horas, às vezes 11h30. Acredite se quiser. Eu ouvindo não acredito. E quando a gente está diante da pessoa, a gente fala assim: sério mesmo, você tem coragem de falar? Não, pastor, mas não é um jejum? Não, você está dormindo, irmão. Não, pastor, mas não é jejum do mesmo jeito? Não, você está dormindo. Quem me ouve, diga amém. Jejum é quando tu está acordado e tu sente o cheiro da carne. Você sente o cheiro da carne e você diz: meu Deus do céu, estou em jejum. É ou não é? Você sente o cheiro do alho fritando na panela e você diz: Jesus, me segura, papai. Isso é jejum, diga glória a Deus. Você está em propósito falando com Deus. Você
está ali, Jesus, vai ser para um bem maior. Vai ser para um bem maior. Pai, não está fácil não. Estou até com dor de cabeça, Jesus, mas vai valer a pena. É ou não é? Você está ali, Jesus, olha, vai valer a pena. Amém ou não amém? Encontre alguém do seu lado e diga assim, ó, jejum é renúncia. Diga glória a Deus. Tem, irmão, não é dormindo, não é acordado. Jejum só é jejum quando você está acordado. Diga glória a Deus. Dormiu metade do tempo, ou dormiu o tempo inteiro, acordou, papai te entrega esse jejum. Que jejum é esse? Quem está me ouvindo, diga amém. Está acordado. Muitas vezes sendo tentado ali. Tem gente aqui que o jejum que Deus vai mandar você fazer depois de hoje é o de café. Pastor, não fico sem café. Aí Jesus está dizendo, eu quero um jejum de café. Vai abrir mão. Vai ficar dias sem café, jejuando. Aí o que é o jejum? É você sentir o cheiro do negão, ó. O negão vindo o cheiro aqui, aí você... Jesus. Quem me ouve, diga glória a Deus. E você dizendo, é sacrifício. Aí você diz, eu daria tudo por uma xícara de café agora. E você está matando a carne. E o cheiro vindo e você ali, ó. É jejum, é propósito. E aí Deus está lá do alto derramando graça. Aí Deus está lá do alto derramando bênção, derramando unção, derramando poder. Aleluia, por quê? Porque a renúncia traz a vitória. A renúncia traz a bênção, a renúncia traz... Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Amém? 2, por que devemos jejuar? Será que eu consigo uma toalha para o meu rosto aqui, que tem hora que eu tenho vontade de espirrar? Será que eu consigo? 2, por que devemos jejuar? Primeiro, a obediência a Jesus. Perceba que Jesus, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 6 de 16. Nós lemos aqui agora, põe para mim de novo. Obediência a Jesus, ele disse, quando jejuardes e não se jejuardes. Então quer dizer, o jejum não é para se eu vou fazer. Jesus não disse se você jejuar. Não, isso aqui é uma ordem, é um mandamento. Jesus disse quando você for jejuar. Olha para alguém e diga assim, não é opção. Diga assim, você tem que jejuar. Diga glória a Deus. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não essa semana, mas você tem que tirar um período de jejum. Você tem que jejuar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas uma hora ou outra você vai ter que jejuar. Jesus disse em Mateus 6,16: quando jejuardes, não é e se jejuardes. Jesus poderia estar dizendo aqui, ó, e se você jejuar? Não, ele disse quando você jejuar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê? Porque isso é uma ordem, é um mandamento. Isso aqui é obediência. Quem jejua está obedecendo a Jesus. Perceba que o jejum, ele traz também consigo a segunda coisa. O jejum traz também consigo a sensibilidade espiritual. Porque o jejum nos afasta da carne e nos aproxima do Espírito. Eu vou repetir a segunda coisa aqui em cima desta pergunta: por que devemos jejuar? Porque o jejum nos traz sensibilidade espiritual. Por que tem muita gente enganada? Por que tem gente que às vezes está assistindo ali muitas vezes um falso profeta e ela pensa que é um grande homem de Deus? Porque não tem sensibilidade espiritual. Quem tem sensibilidade espiritual, sabe o que ele diz? Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa de errado. Quem me ouve, diga glória a Deus. Esses dias pregou uma pessoa aqui, e aí o obreiro veio e me disse assim, ó, pastor, não sei o que é, eu não posso apontar, mas ore porque tem algo de errado. Eu falei, mas Jesus, falaram tão bem, e eu estou lá orando, depois descobri, eu falei, meu Deus, porque existem coisas que você não vai ter a resposta toda, mas quem tem sensibilidade percebe que tem algo de errado.
Porque a sensibilidade espiritual é isso. É você ouvir e você dizer, não é Deus. É você ver e você dizer, Deus não está nisso. A sensibilidade espiritual, ela mata a sua carne. Agora uma pessoa que não jejua, ela vive na carne, irmão. Uma pessoa que não jejua, tudo que ela ouve, se disser que é de Deus, ela diz, amém. Porque está na carne. Não tem sensibilidade espiritual. Uma pessoa que está na carne, tudo que ela vê, ela vai dizer, glória a Deus. É para dar glória a Deus? Então tá bom, glória a Deus. Por quê? Porque ela não tem sensibilidade espiritual. Mas quem tem sensibilidade espiritual, ele identifica os espíritos. Quem tem sensibilidade espiritual sabe quando é Deus agindo e sabe quando é Satanás agindo. Quem tem sensibilidade espiritual não anda enganado. É por isso que lá em Gálatas capítulo 5 o apóstolo Paulo vai escrever dizendo, ande no Espírito, ande no Espírito. Quem anda no Espírito vê além daquilo que a carne quer mostrar. Quem anda no Espírito não vê somente coisas terrestres, vê coisas espirituais. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Eu quero te encher tanto da minha presença, eu quero te encher tanto da minha glória, que você vai ver além daquilo que é terrestre. Você verá também o que é espiritual. Quem anda no Espírito não vê apenas aquilo que é terrestre. Quem anda no Espírito vê além, vê aquilo que é espiritual. Quem está entendendo, levante a sua mão e dá um grito de glória para adorar o nome de Jesus. O jejum, ele traz a sensibilidade. A terceira coisa e última aqui dessa pergunta, por que devemos jejuar? É porque o jejum, ele fortalece você para vencer o pecado. O jejum, ele te fortalece para você poder vencer o pecado. Veja o que está escrito, confirmando o que eu acabei de dizer. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Mas eu preciso que seja rápido, Júnior. Eu preciso que seja bem rapidão agora. Gálatas 5, versículo de número 16. Está escrito assim, ó. Digo, porém, andai em e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Olha que batalha. Por isso que eu digo, vivemos uma batalha diariamente, vivemos uma luta diária, a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, o jejum, por que o jejum não pode ser negociado? Por que o jejum, ele é importante? É porque nem todos estão preparados para o jejum. Apenas aqueles que realmente amam Jesus, apenas aqueles que realmente quer ser crente, quer Deus. Por quê, pastor? Porque o Espírito cobiça contra a carne. Em outras palavras, o meu espírito, Luciana, quer jejuar, o meu espírito quer jejuar, mas a minha carne não, minha carne quer o morango do amor. A minha carne quer picanha. O que a minha carne quer? A minha carne quer uma coca bem gelada. O Espírito quer jejuar. O Espírito está dizendo, jejua, jejum, jejum, jejum. Mas a minha carne quer outra coisa. Mas aí vem o apóstolo Paulo dizendo, ande em espírito e não cumpra as concupiscências da carne. Quer dizer, não é a minha carne que tem que me controlar, é eu que tenho que ter controle sobre a minha carne. Aleluia. Aí alguém vem e diz, fulano, você adulterou. A carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito que não está forte. Porque se o espírito está forte, o espírito manda na carne. Alguém diz, mas fulano, você traiu. Ah, porque a minha carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito que não está forte. Porque se o espírito está forte, o espírito domina